Irmão, nós vamos dar um tempinho a mais para a pastora Beth, né? Para ela falar aquilo que Deus colocou no coração dela. Pai, nós agradecemos por tudo que o Senhor já fez até aqui. Pedimos que o Senhor abençoe a vida da pastora Beth, para que ela possa compartilhar aquilo que está no coração dela. Que a Elizabeth tenha toda a liberdade da tua presença nesse lugar, porque onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. Em nome de Jesus. Bom dia, queridos. Que a graça de Deus nos dê a sensibilidade de absorvermos tudo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Amém? Vamos abrir comigo a Bíblia? Oi? Ah, tá. Gente, nós teremos o jantar dos namorados. O Dudu pediu para a gente, para reforçar aqui, são só 50 vagas, tá? Então, assim, procura o Dudu, se você quiser fazer a sua inscrição. A inscrição é mediante a pagamento, por quê? Porque são poucas vagas, tá ok? É 150, Dudu? Vai ser um rodízio de pizza. Vai ser uma bênção. Amém? Então, não deixe de fazer a sua inscrição. Vai ser tremendo esse jantar. As expectativas são boas. Então, procura o Dudu, faça já a sua inscrição, ok? 50 casais. E alguns casais já fizeram já. Então, corre lá, tá? Porque para a gente fazer uma coisa legal, a gente diminuiu a quantidade para ficar bacana, ok? Então, quero que você abra a Bíblia comigo. Nós vamos abrir lá em João 4. Nós vamos falar de uma mulher muito conhecida, mas eu quero falar alguns pontos que Deus vem falando comigo nesse texto. É um texto longo, nós não vamos ler ele todo, mas é um texto assim que aquilo que foi falado aqui, né? Nós somos o quê? Nós temos um mandamento de Jesus, uma ordem de Jesus. Eu gosto de falar que é uma ordem de Jesus, que ele nos deu uma incumbência de nós sermos o quê? Luz na terra. E ele deixou o ide para nós, né? É algo que é para mim e para você. É para qualquer um que crê. É o ide, né? Nesse texto ele fala coisas aqui tremendas, reveladoras, daquilo que o desejo dele. Ele afirma que o desejo dele era que tivesse mais trabalhadores, né? Quem é um trabalhador do Senhor aqui? Amém? Ele vai neste lugar, nós vamos ler alguns versículos. Aqui fala de uma mulher, a mulher samaritana. É o encontro de Jesus com essa mulher. O interessante é que Jesus estava indo para um lugar, a cidade de Sicar, e ele, por algum motivo que a gente sabe qual é, ele tinha que ter um encontro com essa mulher. E ele vai para Samaria. E o interessante é que os samaritanos não se davam com os judeus. E eles evitavam a passar por esse caminho, sabe? Eles evitavam a passar por esse caminho. Aqui mostra um Jesus que ele quebra protocolos. Jesus, ele quebra protocolo, porque no primeiro momento aqui, Jesus vai para uma cidade, ele desvia e passa por um caminho que era evitado pelos judeus. E ele faz questão de passar por ali porque ele tinha um encontro importante. Ele tinha alguém para encontrar ali. Amém? Então nós vamos ler aqui esse texto, nós vamos começar no 4. Aqui diz assim no versículo 4 do capítulo 4 de João: e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Ele assentou ali, né, cansado da viagem. Assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeus, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias,
e ele te daria água viva. E aí ela tece todo um discurso, como que você vai fazer isso, Jesus? Porque o poço é fundo, você não tem nada na mão para tirar água. Como que você vai? E aí Jesus começa a falar algumas coisas para ela. E aqui afirmou-lhe Jesus, lá no versículo 13, ele fala assim: quem beber dessa água, a água do poço, né, terá sede, vai voltar a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me. Fala assim: dai-me dessa água, Senhor. Dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui tirar água para buscá-la. Disse Jesus. Aí Jesus vai, ele faz o discurso, ele fala quem ela é, ele revela, ele tem uma profunda revelação com ela ali. E ele diz para ela tudo que ela tinha feito. Ele fala para ela assim: vai lá buscar seu marido que eu vou te dar água. E na verdade ela era uma mulher que não tinha marido. E aí Jesus revela tudo a ela. E naquele momento ela entende, começa a entender quem é Jesus. E o mais incrível desse entender dela é que depois Jesus se revela a ela como eu sou. É uma das primeiras vezes que Jesus fala num texto aqui da palavra que ele se refere a quem ele é. Ele fala, eu sou. Aí naquele momento ela entende quem ele era, que ele era o Messias, que ele era quem tinha água, essa água era a vida eterna. E o interessante é que Jesus quebra esse protocolo de passar por aquela cidade e outro protocolo de falar com uma mulher. Naquele tempo, as mulheres elas não tinham muito acesso aos homens, e os homens eles se guardavam de chegar nas mulheres, de conversar com as mulheres. E essa mulher ela estava ali, naquele lugar, naquela hora, porque lá era muito quente, e ela estava nesse lugar porque ela não podia ser vista por outras pessoas. Ela estava meio que escondida. Ela foi lá tirar essa água numa hora quente do dia. E ali fala também da humanidade de Jesus, que Jesus ele teve o quê? Sede. Por que ele sentou ali no poço? É claro que Jesus queria discorrer sobre coisas espirituais. Ele estava ali para salvar aquela mulher. Mas Jesus teve sede e ele sentou ali enquanto os discípulos foram à cidade prover comida. E naquele momento Jesus senta ali, ele pede para ela, ele revela para ela a humanidade dele, que ele fala para ela dar água para ele porque ele tinha sede. Jesus tinha sede, por isso que ele pede água. E quando ele pede água, ele começa o discurso, a conversar com aquela mulher. Já era algo assim. Para ela foi uma surpresa. Imagine outras pessoas vendo, tanto que no decorrer do texto, os discípulos, depois que veem a atitude de Jesus, eles questionam em seus corações. Ele fala, gente, ele está conversando com essa mulher, por que ele está conversando com essa mulher? Sabe aqueles pensamentos assim? Ele não poderia estar fazendo isso. Então, ele quebra mais esse protocolo. Muitas vezes a gente fica com receio de quebrar protocolo, não é? Você já passou por isso? De quebrar protocolo, chegar em lugares assim que não tem muito a ver com você, e você, por algum motivo, tem que estar naquele lugar e você perde a oportunidade de falar do Senhor, porque você não quer quebrar o protocolo. O ser humano, ele tem muita reputação para romper. Nós temos muita reputação para romper. E Jesus aqui não estava preocupado com reputação. Uma coisa, ele se assentou, provavelmente estava ali bem tranquilo, acomodado ali, sentado, numa posição baixa. Quando Jesus, eu acho que todas as atitudes de Jesus, ele revela algo para nós. Por que Jesus está sentado?
porque ele não queria constranger aquela mulher. Aquela mulher, ela era uma pecadora. E Jesus está ali, aí Jesus fala com ela e dá a oportunidade dela se dizer quem ela era. E quando Jesus fala para ela da água da vida, o interessante aqui é que, primeiramente, ele fala para ela da água que vai jorrar e ela não vai ter mais sede. Mas o interessante é que depois, ela entende que essa água é uma água espiritual, é uma água que ela não teria mais sede. Vai ficando seco, né? E aí, eu que estou precisando de água, né? E aí, desculpa, gente. E aí, o que acontece? Ela começa a ler nas entrelinhas da fala do Senhor. Ela começa a ficar esperta, ela observa ele. E ela vai tendo assim uma revelação, parece que algo acontece dentro dela e ela entende que aquela água era uma água especial e ela fala: dá-me, né? Tanto que depois que ela bebe, porque ela já bebeu, fala assim para o seu irmão: quando a gente crê, a gente já está bebendo. Você já está sendo saciado. Você já está sendo inundado com a água que Jesus está oferecendo para você. Quando nós cremos, nós já abrimos a porta. E essa porta se chama salvação. Todo aquele que crê, essa porta é aberta. Se você crê em Jesus, talvez você crê e está com receio de atravessar essa porta. Atravesse a porta e experimente a salvação do Senhor. A salvação do Senhor não é para quando Ele vier também. Mas a salvação do Senhor é para que nós entendamos ela hoje. Nós precisamos ter convicção da salvação do Senhor. Nós precisamos entender que nós estamos dentro da salvação. Para que quando vierem os momentos difíceis, as turbulências, o sol quente, escaldante, o deserto a ser desbravado, a gente entender: não, eu tenho motivo para continuar. Eu preciso continuar, eu tenho forças para continuar. Porque muitos são as afrontas, muitas são as dificuldades que nós vamos ter. E nós precisamos crer nessa salvação que Jesus tem para nós. E quando naquele momento, Jesus aproveita a oportunidade de falar para ela da água da vida. E também Jesus revela a verdade sobre ela. E ele se identifica, né? Ela conheceu ele. Ele fala para ela assim, ó: eu sou, eu que falo contigo. Se identificando como Messias, como Salvador. A transformação da mulher. Como que nós vemos ali a transformação dessa mulher? Quando ela, depois que tem esse diálogo, ela tem esse diálogo com Jesus, ela estava ali por causa de um propósito, ela tinha um propósito. Ela foi lá buscar água, certo? E muitas vezes a gente está com propósito. Eu estou com propósito na minha vida e estou. Ela estava com o cântaro. Ela estava com o cântaro na mão. Ela foi lá para tirar a água. E muitas vezes a gente está com muitas coisas na mão. Muitas vezes a gente tem muitas coisas na mão. O que nós temos procurado? Em que nós temos investido? Qual que é o nosso propósito de vida? Ela tem um encontro com Jesus aqui. O que ela faz com o cântaro? O que ela faz com o cântaro? Deixa o cântaro. Às vezes a gente está fazendo, tendo objetivos que não são do Senhor. Talvez nós estamos andando por lugares e fazendo coisas que, ao nosso ver, nosso entendimento, são coisas plausíveis desse mundo, correndo atrás de muitas coisas. Vocês, ou é diferente de mim, correndo atrás de muitas coisas? Porque a gente corre atrás de muitas coisas. Se a gente for parar para pensar, a gente corre atrás de muitas coisas. A primeira coisa que essa mulher ela aqui, que é lindo, ela fazer essa atitude mostrou algo precioso, que Jesus tinha mesmo entrado
no coração dela. Ela larga o objetivo, o propósito, a função que ela estava fazendo ali, o medo, todo o constrangimento, toda a vergonha, junto com aquele cântaro. E essa mulher, o que ela faz? Ela deixa esse cântaro e interessante que ela vai para um lugar onde está cheio de gente. Ela não estava ali escondida? Ela não estava ali escondida? Ela estava ali escondida. E ela vai para um lugar cheio de gente. E a Bíblia diz que eram o quê? Homens. Uma cidade cheia de homens. E ela vai para esse lugar sem medo, sem vergonha nenhuma. É como se Jesus tivesse usado aquela água para lavar toda a impureza dela. Lavou toda a mente, porque também o pecado, ele nos impregna na mente. Quando a gente é pecador, quando a gente está em pecado, o primeiro a condenar a nós, somos nós mesmos. E ela se sentia condenada. E ali naquele momento que ela deixa o cântaro, ela deixa tudo isso junto. E ela vai. E a Bíblia fala que, aqui nesse texto, nós não temos muito tempo para ler, porque ele é um texto extenso, mas o que acontece? Ela vai e fala para esses homens, e ela era tanto algo precioso que estava saindo dela, que esses homens foram atrás da palavra dela. O que Jesus queria ensinar para os discípulos através disso, né? Porque logo em seguida do texto, Jesus começa a falar que o campo está todo branquejado, né? Preparado para ser colhido. Mas falta quem? O que Jesus queria falar com os discípulos? Quem aqui é discípulo de Jesus? O que Jesus queria falar com aqueles discípulos? Está vendo essa mulher? Eu imagino ali, né? Que aqueles discípulos pensavam. Essa mulher, 1 minuto que ela ficou com Jesus aqui, Jesus trocou poucas palavras com ela. Ela foi lá e colheu uma cidade. Amém, queridos? O que você está fazendo? O que eu estou fazendo com as águas? A Bíblia, que nós já temos, né? Que a Bíblia fala que nós somos o quê? Quando nós temos o Senhor, uma fonte a jorrar para a eternidade. E às vezes nós temos água sim, mas tem mosquito da dengue. Como estão suas águas? Se estão paradas, tem lodo, não serve para beber, e muito menos para lavar alguém dos pecados. Por que serve a minha água? Para que serve a minha água? Quando eu falo de Jesus para alguém, não é lavar o pecado daquela pessoa, não é trazer aquela pessoa uma revelação, não é mostrar para ela o caminho da salvação. Se essas águas estiverem sujas, parada ali, fedida, então essa mulher cumpriu o propósito. Ainda que se fosse só isso aqui que ela fizesse, está registrado na Bíblia porque foi muito importante. Ela foi naqueles homens, falou, olha, tem alguém ali especial e ele é o Messias. E esses homens foram. Depois esses homens mesmo relataram que não era mais por causa do testemunho dela. É porque eles viram e experimentaram da água do Filho de Deus. Então, o meu papel é o quê? Mostrar, ir lá, dispor, oferecer água. E o resto é com o Senhor. Às vezes a gente fica desanimado, porque eu já fiz casa de paz, que tinha uma multidão, e não batizei nenhum daquelas pessoas. Mas a sementinha está lá. Aquela pessoa sabe onde buscar água. Não desanime não, vá em frente, segue em frente. Porque o propósito de Deus, ele vai se cumprir na minha vida e na sua vida. Nós precisamos ter munidos de quê? Essa mulher, quando ela recebe a água de Deus ali, Jesus, ele teve compaixão dela. E quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, a compaixão vem também junto com essas águas. A compaixão entra em nós. A importância de quebrar o quê? Barreiras, paradigmas. A gente começa também, assim como Jesus, a quebrar protocolos.
a quebrar protocolos, a fazer coisas que nós ficamos corajosos para fazer. Cada desafio que a gente enfrenta, a gente fica corajoso para fazer. Quebrando os protocolos, responder ao chamado. Amém? Amém? Responder ao chamado de Jesus. A nossa maior missão é responder ao chamado de Jesus, que é ide pregar o evangelho a todos, né? A importância de viver com amor, compaixão e um coração aberto à verdade. Sabe, queridos, quando nós nos dispomos, nós estamos no ano do implantando o reino, né? Implantando o reino na terra, né? Através das nossas vidas. E nós precisamos olhar para dentro de nós. Eu preciso olhar para dentro de mim e fazer uma autoanálise. O que eu preciso mudar? Eu preciso mudar muita coisa. Eu confesso para você que eu preciso mudar muita coisa. Eu preciso melhorar muito para chegar naquilo que o Senhor deseja de mim. Tem muito protocolo ainda para quebrar. Muito preconceito para vencer. Mas se eu permitir que o Filho faça a obra em mim, Ele vai fazer. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo ele está disposto. Ele é corajoso, né, de investir em nós. Eu acho Jesus assim maravilhoso, porque Ele tem muita coragem de investir em nós. E aqui ele fala que aí ele começa a falar lá no versículo. Os discípulos ficam muito preocupados com ele, depois desse discurso, desse encontro, que Jesus não tinha comido. E era tão sério o que Jesus foi fazer ali, era tão sublime o que Jesus foi fazer ali, eles ainda não tinham entendido. Sabe, muitas vezes o Senhor está falando comigo e com você e a gente não entende o que o Senhor está falando. A gente quer fazer outra coisa. Aí Jesus fala para eles assim, ó. Aí eles ficam preocupados, porque Jesus precisava comer. Aí Jesus, lá no 34, ele diz assim, ó. Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer o quê? A vontade daquele que me enviou e a realizar a sua obra. Gente, aqui ele declara textualmente que ele estava ali por causa daquela mulher e por causa daquela cidade. Ele foi ali, sentou naquele poço, desviou do caminho, passou por uma estrada que não era proposta pelos judeus, porque ele tinha um objetivo. E os discípulos ainda não tinham entendido. Aí ele começa a dizer, não dizeis vós ainda há 4 meses até a ceifa? Vocês estão entendendo muito de agricultura. Vocês sabem demais de agricultura. Aí Jesus fala, eu porém vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejaram para a ceifa. Jesus estava falando, era de campo aqui, gente? De que Jesus estava falando? De vidas, pessoas. Jesus se importa com gente. Aí ele fala lá no 36, o cefeiro recebe desde já a recompensa, e entesoura o seu fruto para a vida. Então, se nós começarmos a fazer, a colher, o que está aqui fala o quê? Qual que é o tesouro? Qual que é aqui o fruto? A vida eterna. E de Sardes se alegra tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro o ditado, um é o semeador e outro o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste, outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Aí aqui fala, né, concluindo, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que eu anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Se tem alguém que te conhece, é o Senhor.
Se tem alguém que me conhece, é o Senhor. E a sua vida tem um propósito, a minha vida tem um propósito. Eu tenho chamado, talvez você nunca fez, nunca entendeu, ou nunca prestou atenção na voz do Senhor te falando que você tem um chamado. Você tem um chamado. Ditado pelo Jesus, que nós precisamos entender qual que é o nosso propósito de vida. Qual que é o meu propósito de vida? Talvez a sua família ainda não conheça o Senhor. Eu tenho pessoas na minha família que não conhecem o Senhor. Talvez você tenha vizinhos, pessoas. Ontem eu perdi um parente dele, era primo, o Tiago, menino, mas ele conhecia o Senhor. A gente fica mais tranquilo. A família conhece o Senhor. Então nós precisamos a pressa. O Senhor tem pressa. Nós precisamos ser luz nessa geração. Nós precisamos ser sal nessa geração. Sabe, queridos, nós precisamos salgar. Quem aqui já comeu uma pipoca sem sal? Gente, eu amo pipoca, mas sem sal não desce. A pipoca fica mais gostosa com sal. Então nós somos sal da terra. E o sal, ele vai fazer o quê? Ele vai dar gosto e sabor. Ainda que seja num velório, né, Horácio? A gente pode ir lá, oferecer o nosso amor. Eu gostaria que você ficasse de pé. Queria que você refletisse sobre isso nessa manhã. Talvez você ainda precisa entender que você é filho. Não está nesse grau ainda de descobrir o seu chamado. Eu quero te dizer, o Senhor te ama. E você é filho de Deus. Se você está aqui, já começou uma obra na sua vida. Feche os seus olhos e comece a falar com o Senhor. Coloque o seu coração, coloque à disposição do Senhor. Fala, Senhor, eu não tenho muito, mas o que eu tenho, eu quero colocar em tuas mãos para te servir. Eu não sei onde estão esses campos branquejados na minha vida, mas me mostra onde eles estão, para que eu possa ir lá e fazer e cumprir o chamado do Senhor na minha vida. Talvez você não está vendo o campo que o Senhor está te mostrando. Peça a Ele. Peça a Ele, porque não tem sentido nenhum a minha vida, a minha existência, se eu não puder fazer aquilo e cumprir aquilo que o Senhor tem para mim. Jesus, nós queremos aqui nos colocar diante do Senhor nessa manhã. Sabemos, ó Deus, que Araguari, ela tem muitas pessoas. A nossa cidade tem muitas pessoas que não te conhecem. Nos envia para os lugares, Senhor, que o Senhor nos mostrar, para que essas pessoas possam entender, Senhor, que há salvação em Ti, que há esperança em Ti. Mostra-nos, Senhor, revela-nos, tira as escamas dos nossos olhos. Senhor, abre os nossos ouvidos para nós escutarmos a Sua poderosa voz. Senhor, coloca em nós, Senhor, intrepidez, tira toda timidez, toda vergonha. Senhor, se há algo em nossas mãos, assim como aquela mulher, Deus, que não é propósito do Senhor, tira, que nós possamos largar todo o cântaro, tudo aquilo que é individualismo em nós, e nós possamos fazer a Tua vontade. Passa no meio de nós, sonda-nos. A Tua palavra diz que o Senhor nos conhece, que o Senhor sabe tudo o que passa na nossa mente, no nosso coração. O Senhor conhece, Deus. Se há um caminho mau, nos ensina, Senhor, a fazer e ir para o caminho certo. Senhor, se tem dureza em nossos corações, Deus, troca os nossos corações, para que nós possamos sentir a dor, que nós possamos sentir a dor do outro. Coloque em nós compaixão, amor, pela humanidade perdida. Deus, nos ensina a amar, nos ensina a amar.
Que nós possamos amar os nossos irmãos, Senhor. Que nós possamos amar a nossa família. Que nós possamos amar os nossos vizinhos. Que nós possamos amar, Deus, essa cidade tão linda, assim como Dudu orou, cidade Sorriso. Senhor, que se o nosso celeiro, o nosso campo é aqui nessa cidade, nos mostra a cada um de nós, que nós possamos cumprir o chamado, Senhor, em nome de Jesus. E nos dê, Senhor, nos dê essa água que essa mulher bebeu e que foi transformada, que nós possamos experimentar essa transformação em nós, para que nós possamos saciar a sede de muitos, em nome de Jesus. Te louvamos, Deus, te damos